Deus abençoe. Vamos começar, irmãos? Amém. Vou pedir para você, se você puder, permanece com o seu microfone durante essa transmissão. Você permanece com o microfone desligado. A câmera pode deixar ligada, fica à vontade. E logo depois que terminar, a gente volta também para conversar e para estar tirando algumas dúvidas aí. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? Vou gravar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. É bom ter você aqui. Estamos juntos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam na sua vida, estejam no seu coração. Que privilégio estar aqui. Que grande honra, pastor Juliano me convocou, me convidou para estar ministrando esta aula a respeito do livro de Ezequiel, aula 41 do Estudo Bíblico e Reflexões. Então, que já estamos na aula 41, aulas todas as terças-feiras, e é um privilégio, irmãos, é um privilégio a gente poder estar juntos, crescendo no conhecimento, crescendo na palavra e sendo transformado por essa palavra. Cada vez que você conhece mais, cada vez que você se aprofunda mais, não tenha dúvida, você é transformado, você renova o seu entendimento, você é transformado de glória em glória. Amém? Irmãos, aula de Ezequiel, e eu quero, se eu puder dar um tema nessa aula, eu dei uma estudada no livro de Ezequiel, preparei essa aula com carinho, peço aos irmãos também a paciência, porque que responsabilidade é substituir o pastor Juliano. Mas estamos aqui, irmãos, e o Senhor vai nos guiar porque o Espírito é o mesmo, é o Espírito que nos guia em todas as coisas. Essa aula, se eu pudesse dar um tema para essa aula, eu ia dizer, a glória que vai embora, mas volta em Cristo. Aleluia! Versículo-chave dessa aula. E esse versículo, irmãos, esse versículo é lindo. Ele está em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Eu te convido, se você puder, pega a sua Bíblia, abre sua Bíblia, acompanhe a leitura ou anote os versículos e depois você pode estar retomando, estudando esses versículos. Ezequiel 36, versículo 26 e 27, vai dizer: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Ah, glória a Deus. Aleluia. Irmão, esse versículo aqui, meu irmão, minha irmã, esse versículo fala, ele aponta para Cristo, ele aponta para a regeneração que nós temos em Cristo, ele aponta para o novo nascimento. É um coração novo, um coração que consegue agora colocar em prática os mandamentos do Senhor. Um coração que ele, aqui fala um coração de carne. O que quer dizer um coração sensível à orientação, à voz do Senhor? Não é mais um coração de pedra, é um coração sensível à voz do Senhor. E aqui ele fala, colocarei dentro de vós o meu espírito, diz o Senhor. O espírito hoje habita dentro de mim e dentro de você. Meu irmão, minha irmã, nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Isso não é pouca coisa. Isso é motivo de todos os dias você celebrar, você acordar e saber que você não está sozinho. O Espírito de Deus está dentro de mim e dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito habita no nosso coração. Irmãos, fazendo uma introdução sobre o profeta Ezequiel. Quem foi o profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel é um livro com muitos desafios, que na primeira vista até assusta. Você vai ver visões estranhas que ele teve, rodas dentro de rodas, querubins, glória, juízo, um vale cheio de ossos secos. Mas, por trás de tudo isso, o que Deus está nos revelando? O que Deus quer falar
para mim e para você hoje? Se Jeremias, que nós passamos na aula passada, se Jeremias nos mostrou o coração quebrantado de Deus, Ezequiel vai mostrar a glória de Deus se afastando e depois retornando. E em tudo isso, nós vamos ver Cristo. Ah, meu irmão, minha irmã, você vai conseguir enxergar Cristo em todo o livro de Ezequiel. Em todas as visões, as aplicações, você vai conseguir enxergar Cristo. Por quê? Se tem uma frase que precisa ficar no nosso coração hoje, e se você puder, anote essa frase. Se você não tiver como anotar, anote no seu coração. A glória que saiu do templo em Ezequiel, ela volta em Cristo. Caminhou em carne entre nós, morreu, ressuscitou e hoje habita em nós pelo Espírito Santo. Essa glória que hoje não está mais num templo físico, não habita em templo feito por mãos de homens, ela está no nosso coração, na pessoa de Cristo. Essa glória voltou, irmão, irmã, essa glória voltou, e essa glória é Cristo Jesus. É a glória, é o kavod de Deus, ou kabod, como alguns falam, é a glória manifesta de Deus, é a glória majestosa de Deus. E nós vemos essa glória em Cristo Jesus. Ele é o resplendor exato, né? Ele é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus. João vai dizer, para mim e para você, ele vai escrever, e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a glória de Deus. E Cristo se revelou aqui. E nesse livro, irmãos, nós podemos dividir esse livro em 4 grandes blocos. E nós vamos acompanhar essa divisão, para a gente poder se localizar. Dos capítulos 1 ao 3, nós vamos ver o chamado e o comissionamento de Ezequiel. Dos capítulos 4 ao 24, vamos ver o juízo sobre Judá e Jerusalém, sobre Israel. Dos capítulos 25 ao 33, nós vamos ver o juízo de Deus sobre as nações pagãs. E nos capítulos 34 ao 48, nós veremos a restauração do povo e a visão futura de todas as coisas. Como o Senhor prometeu restaurar todas as coisas. E nós veremos isso. Tudo isso, irmãos, aponta para Cristo, para a obra da redenção de Jesus Cristo, que se cumpriu em Cristo Jesus. Se você tentar ler Ezequiel sem olhar para Cristo, vai parecer só terror, só catástrofe, só destruição. Mas quando a gente olha para Cristo, Ezequiel, ele vira um livro não de terror, não de destruição, mas ele vira um livro de esperança, de restauração, um livro da presença de Deus. Hoje, talvez, nós vamos mudar essa concepção sobre Ezequiel. Aquelas visões, nós vamos mudar essa concepção e nós vamos ver a esperança, a restauração. Nós vamos ver a presença de Deus, a glória de Deus, o movimento da glória de Deus. No contexto histórico, quem foi Ezequiel? Ezequiel, ele nasce por volta de 622 a.C. Quando ele nasce, Jeremias já pregava em Jerusalém. Ou seja, ele cresce ouvindo uma profecia pesada, chamada ao arrependimento. Ele cresce ouvindo o juízo de Deus batendo a porta. Ele é contemporâneo de Daniel. Daniel foi levado na primeira leva de cativos à Babilônia. Daniel foi levado, mas Daniel fica na corte. Ezequiel, ele fica junto aos cativos na beira, nas margens do rio Quebar, em Tel Abib, né? E Jeremias permanece em Jerusalém. Então são 3 visões, são 3 profetas que o Senhor levanta para anunciar todas as coisas e para anunciar essa chamada ao arrependimento.
Na figura de Jeremias e de Ezequiel, nós vamos ver, claro, os profetas que encarnam esta mensagem. Eles não apenas falam a mensagem, eles vivem a mensagem. Ele se torna a própria mensagem. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós temos que nos tornar a mensagem que carregamos. Só assim as pessoas vão poder dar o crédito que essa mensagem merece. Não adianta eu e você muitas vezes falarmos algo, mas não vivermos isso. Não adianta eu e você falarmos de Cristo, mas não vivermos Cristo. Como que as pessoas acreditarão se nós só falamos e não vivemos? Não, nós temos que viver Cristo. Nós temos que essa mensagem tem que ser clara. As pessoas têm que ver como uma carta lida, que o apóstolo Paulo diz. Nós somos uma carta lida, escrita pelo Espírito. As pessoas podem até não ouvir a nossa voz, mas elas vão ver Cristo. Elas vão ver Cristo nas nossas atitudes, elas vão ver Cristo no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O Evangelho é prático e você vai revelar Cristo através das coisas que você faz, da vida que você leva. Aí sim, meu irmão, minha irmã, você vai ser lido. Você, como uma carta, vai ser lido e vai ser um testemunho vivo. Vai se tornar um testemunho vivo da glória de Deus que habita em você. Irmãos, Ezequiel, ele cresce. Ele vai falar que o pai dele, nós vamos ver aqui, que ele era, aqui no versículo, Ezequiel 1, versículo 3, vai falar: a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Buzi era um sacerdote, Ezequiel ele acompanhava, né, esse sacerdócio, ele já estava sendo preparado para exercer esse sacerdócio. Mas o interessante é que Buzi, ele significa, e os nomes, né, nesse período, tinha muito a ver com as circunstâncias que a pessoa atravessava. E esse nome Buzi quer dizer desprezo ou desprezado por Javé, desprezado por Jeová. Então, aquele sacerdote que tinha o filho Ezequiel, ele coloca o nome no filho de Ezequiel. E olha só, o pai desprezado, mas no filho ele põe o nome de Ezequiel, que quer dizer Deus fortalece, ou Deus é a minha fortaleza. Meus irmãos, minhas irmãs, se eu pudesse fazer uma aplicação com você agora, uma família marcada por desprezo, e Deus levanta dali alguém cujo nome é Deus é minha fortaleza. Às vezes, é na hora do desprezo que nós podemos ter esperança de que Deus é a nossa fortaleza. Como a irmã Marlene estava falando, é no desprezo que você sabe que Deus é a sua fortaleza, que Deus está com você, que Deus está comigo. E nos momentos piores de desprezo, nos momentos que as pessoas te rejeitam, nos momentos que as pessoas, como foi falado, tapam os ouvidos, né, rangem os dentes, é nesse momento que você sabe que Deus é a sua fortaleza. Oh, meu irmão, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Um pai desprezado, ele coloca no filho um nome que vai contrário àquilo que ele tinha. O nome contrário ao nome que ele tinha recebido. Ele nasceu e foi preparado para servir no templo em Jerusalém. No templo que Salomão tinha construído. Só que quando chega a idade de começar o seu ministério, ele é levado cativo para a Babilônia. Os irmãos podem ver isso no início, no primeiro versículo, Ezequiel 1:1 vai falar: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês. Irmãos, no 30º ano, esse aqui é a idade que ele tinha. Então ele estava na idade já de se tornar um sacerdote. Eles começavam a exercer, eles eram consagrados com 25 anos e aos 30 eles começavam a exercer essa função no templo. Ele estava nessa idade. E aonde ele estava? Ele estava no templo? Não. Ele estava junto ao rio. E aqui vai falar, junto ao rio Quebar, na Babilônia. Só que, meu irmão, minha irmã, ele se preparou a vida inteira para servir no lugar. De repente, Deus o tira desse lugar.
Pense, irmãos, ele se preparou a vida inteira. Imagina a expectativa que ele tinha no coração. Não era todos que poderiam ser sacerdote. Tinha que vir de uma linhagem da tribo de Levi. Mas não só isso, tinha que pertencer ao tronco de Arão. Não podia ter defeito. Era uma pessoa escolhida. Por quê? Porque já prefigurava a figura de Cristo, o sacerdote perfeito. Ele tinha todos esses requisitos. Mas o Senhor o levou para a Babilônia. O Senhor o tira do templo, o tira da cidade santa e o leva para o exílio, para a Babilônia. Meu irmão, minha irmã, é como se alguém se preparasse a vida inteira para servir um lugar. Eu falo aqui com pessoas que talvez se prepararam, que tinham expectativa no coração de servir no ministério. Talvez porque você vem de uma linhagem ministerial, o pai ancião, o pai pastor, os avós, e você vem crescendo com essa linhagem, se preparando para isso, sendo ensinado para servir no ministério. Imagina, quando chega próximo da idade de você servir nesse ministério, Deus te tira desse lugar. Será que eu estou falando com alguém aqui? Será que eu estou falando com alguém aqui? Ezequiel é levado cativo na segunda deportação para a Babilônia, por volta de 597 a.C. Ele está entre os exilados, sentindo na pele a dor do povo. E é ali, presta atenção nisso, é ali, no exílio, longe de Jerusalém, às margens do rio Quebar, que a Bíblia diz, no 30º ano, mas aqui vai falar, junto ao rio Quebar, o céu se abriu para Ezequiel. O céu não se abriu para ele no templo. O céu não se abriu para ele em Jerusalém. O céu se abriu para ele às margens do rio Quebar. Nós muitas vezes limitamos e queremos escolher aonde o Senhor vai abrir os céus. Nós queremos dizer, não, o Senhor fala aqui, o Senhor fala ali, o Senhor fala pela boca de fulano, de ciclano. Nós queremos escolher, mas o Senhor é soberano. Ele abre os céus a quem Ele quiser. Ele comissiona aqueles que Ele quer. Ele chama, e chama pelo nome, aqueles que Ele sabe que serão fiéis à sua mensagem. Verdadeiros atalaias, como Ezequiel, como Jeremias, como Daniel. O Senhor chama, independente do lugar que eles estão, independente se estão no templo, independente se estão à beira do rio Quebar em terra inimiga, o Senhor chama, os céus rasgam para ele. Irmão, irmã, eu queria te perguntar uma coisa. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui se preparou anos e anos? Esperava que o céu fosse se abrir em um determinado lugar. Mas, de repente, parece que tudo mudou. O plano mudou. E você tem a impressão que tudo que você viveu até aqui foi jogado fora. Tudo que você viveu para nada serviu. Será que tem alguém? Porque muitas vezes eu já tive essa impressão. Será que tudo que eu passei, será que tudo isso eu jogo fora? Paulo disse. Ele mostra o seu currículo e fala que considerou isso tudo como esterco. Por causa do conhecimento de Cristo, pela sublimidade, pela excelência do conhecimento de Cristo. Então você não perdeu nada. O Senhor te chamou no tempo certo. Por quê? Porque o Senhor tem algo mais para você. O Senhor tem uma missão que não envolve apenas uma instituição, não envolve um ministério, não envolve determinado rol de pessoas, círculo de pessoas que você estava acostumado. Não! O Senhor tem mais para você. E o Senhor te chama como atalaia, te comissiona, te levanta, e eu tenho certeza que aqui, nessa transmissão, tem Ezequiéis, Jeremias, Daniéis que o Senhor está levantando, e não levanta só numa igreja, levanta no governo, levanta nas escolas, levanta no trabalho. Levanta, irmão, levanta no ambiente que a gente não esperava. É lá que o Senhor levanta, para que eles possam também abrir a boca e ser a boca do Senhor nesse lugar. Para falar aquilo que o Senhor está falando. Não para inventar, não para adivinhar, não para falar o que o povo quer ouvir.
para falar o que o Senhor está falando. Meu irmão, minha irmã, Ezequiel, nesse cenário, o céu se abre para ele. Presta atenção nisso. Ele estava no meio dos exilados. Nada de culto, nada de templo, nada de ambiente ideal. Mas os céus se abriram para ele. Assim como os céus também se abriram para Isaías, como lemos, como estudamos, Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, ele vê o Senhor no alto e sublime trono. Assim como Jesus, quando foi ser batizado nas águas do Jordão, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele. Assim como Estevão, quando estava sendo apedrejado, vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra do Pai. Assim como Paulo na estrada de Damasco tem um encontro com o próprio Cristo. Assim como João na ilha de Patmos, exilado, já idoso, isolado, Deus abre o céu para João. Agora eu quero te dizer uma coisa. Isso aqui está queimando muito forte no meu coração. O que motivou Ezequiel não foi o templo, não foi a estrutura, não foi um sistema religioso centenário. O que motivou Ezequiel foi a visão celestial. Paulo diz ao rei Agripa, em Atos 26, 19, e essa palavra tem falado muito com o pastor Juliano e tem falado muito comigo. Paulo diz, por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O que te motiva hoje, meu irmão? O que te motiva, minha irmã? O que tem causado esse desconforto em você? Responda para você mesmo com sinceridade. Qual é a sua motivação? A sua motivação é ver o ministério crescer? A sua motivação é ter um cargo? A sua motivação qual que é? Porque se a sua motivação não for Cristo, não for uma visão celestial de Cristo, saiba disso. Vai cair. Você vai se frustrar. Mais hora ou menos hora, todo esse seu império, toda essa motivação vai cair, vai por terra, porque não fica de pé, porque não está firmado sobre a rocha, não está firmado em Cristo. A nossa motivação tem que ser uma visão celestial. Meu irmão, minha irmã, que essa visão seja a nossa maior motivação, que isso seja para nós, para mim e para você, motivo de nós ocuparmos toda a nossa vida, gastarmos, se eu posso dizer essa palavra, gastarmos todos os nossos dias nessa visão celestial. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe com algo, não se preocupe com uma instituição, não se preocupe com um ministério, não se preocupe com a visão que você recebeu e seja fiel a essa visão que você recebeu. Quer o povo escute, quer o povo não escute, seja fiel à palavra que o Senhor confiou a você. Seja fiel a essa visão celestial, porque muitos não vão escutar. Talvez uma minoria vai escutar e vai se converter, porque o Senhor ainda tem. Ah, meu irmão, minha irmã, que linda essa palavra. O Senhor ainda tem um remanescente fiel. E o Senhor fala em Ezequiel durante todo o livro ele fala que ele está guardando um remanescente fiel. Ele está guardando, tem um remanescente fiel. E eu creio que aqui estão conectados parte desses remanescentes fiéis. Pessoas que não estão olhando com uma motivação do homem, com uma motivação humana, mas pessoas que foram comissionadas por Deus, que a única motivação que eles têm é agradar o Senhor, é ser fiel àquilo que receberam do Senhor. Qual é a sua motivação? A sua motivação é uma igreja cheia? A sua motivação é ter público? A sua motivação é ter poder? É ter dinheiro? Qual é a sua motivação? Ô, meu irmão, essa aula aqui começa a ficar mais denso o conteúdo, né? Irmãos, em Ezequiel, passando por essa aula, ele tem a visão da glória. E ele vê os 4 seres viventes. E aqui os irmãos vão ver em Ezequiel 1, do versículo 5 e 6, né? Ele vai ver que do meio dela, ele vê
a semelhança de 4 seres viventes que tinham a aparência semelhante à de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. E aí, aqui no versículo 10, presta atenção nisso. A aparência de seus rostos eram como de um rosto humano. Pela frente era um rosto humano. À direita tinha rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4. Olha só, meu irmão, minha irmã. Não tem como a gente não fazer uma alusão aos evangelhos, né? A visão relatada nos evangelhos. Os evangelhos, eles anunciam a Cristo, né? E eles anunciam com visões diferentes. E Mateus, ele fala de Cristo como o leão de Judá, o rei soberano. Marcos apresenta Jesus como o servo, o boi, o servo sofredor. Lucas vai apresentar Jesus como o homem perfeito. E João apresenta Jesus como o Deus, a divindade. Então aqui nós vemos já uma prefiguração dos evangelhos de Cristo Jesus. Já estava sendo anunciado para Ezequiel os evangelhos. E você, com calma, irmãos, com calma, se você analisar, olha uma visão que parece que para nós, quantas vezes lemos isso aqui e passamos sem perceber, sem conseguir enxergar Cristo. Agora, quando analisamos com calma, nós vemos isso. O Senhor sendo apresentado já para Ezequiel, essa visão. E não para por aí. E não para, porque ele vai ver rodas, né? Roda cheio de... uma roda com rodas dentro, essas rodas tinham olhos. Irmãos, é uma visão que é difícil até de colocar isso aqui, né? De conseguir desenhar isso. Mas, irmãos, as rodas, Deus não para. A glória de Deus, ela se movimenta. A glória de Deus, ela não tá em um lugar. Ela não fica presa em um lugar. Muitos querem prender a glória de Deus e falar que a presença de Deus só está nesse lugar, só está nessa instituição, a salvação é só aqui. Pregam um exclusivismo, mas a glória de Deus se movimenta. E a glória de Deus já estava saindo do templo, já estava saindo de Jerusalém, do lugar da adoração, do lugar tão exaltado, tão adorado. O lugar estava sendo adorado e não o Deus do lugar. Então Ezequiel, ele tem essa visão. Irmãos, no versículo 26 a 28, Ezequiel vê algo semelhante a um trono. Olha só. E sobre esse trono, uma figura semelhante a de um homem. Então, no capítulo 1, nos versículos 26 a 28, se os irmãos forem lá, ele vai ver um trono. E ele vai ver alguém acima, né, do firmamento de todos esses seres, tinha um trono e alguém, uma figura semelhante a de um homem. Quem é essa figura, irmão? Quem é essa figura? É Cristo Jesus. Paulo descreve em Filipenses. Olha só. Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Foi ele que Ezequiel viu. Ele viu o Cristo, o Rei exaltado. Ah, meu irmão. E aqui ele diz, ele tinha aparência semelhante da glória do Senhor. Essa palavra glória em hebraico, kavod ou kabod, é a glória de Deus. A glória não é só uma luz bonita. Glória é o peso, a presença, a realidade de Deus. Nós vamos ver nos capítulos 8 a 11 que Ezequiel vê essa glória, essa mesma glória, subir, sair do Santo dos Santos, ir até a porta do templo, depois ir para o monte até que vai embora de Jerusalém. É como se Deus estivesse dizendo, vocês mantiveram o prédio, o culto, as festas, os eventos, os sistemas, mas o coração de vocês se encheu de ídolos. O prédio continua de pé, mas eu não fico em casa onde meu nome é usado, mas meu caráter é rejeitado. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes, em quantos lugares ouvimos falar de Deus?
como se Deus fosse o nosso servo. Ah, porque o Senhor vai fazer. O Senhor vai virar o seu cativeiro. O Senhor vai tirar de baixo e vai pôr para cima. A pedra vai rolar. O cavalo vai cair. O Senhor é o servo. Ele é o servo nosso. Ele está como empregado nosso. Não. Engana-se, meu irmão, minha irmã. Ele é o Deus soberano, criador de todas as coisas. E Ele não está para nos servir, saiba disso. Ele não está para nos servir. Ele é o Deus exaltado, acima de todas as coisas. E se nós estamos vivos hoje, é pela misericórdia dele, porque a ira do Senhor está sobre nós. E a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Como podemos, meu irmão, minha irmã, como podemos muitas vezes ouvir essas coisas? Como dói hoje, quando nós somos expostos a ouvir algo assim. Usam o nome de Deus, mas o caráter dele é rejeitado. Meu irmão, minha irmã, em muitos lugares você vai ver que é pregado o grande eu faço, mas não pregam o grande eu sou. Não pregam mais arrependimento. Essa mensagem que Ezequiel foi levantado para pregar, essa mensagem não se prega mais nas igrejas. Essa chamada ao arrependimento não existe mais. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele tá colocado para te servir. Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã. E você sabe disso. E eu sei bem disso. Porque depois que os nossos olhos se abrem, nós entendemos que não é nada dessa forma. Irmãos, quantas vezes a gente mantém a estrutura da fé, mas perde a presença da fé? Tem culto, tem agenda, tem ministério, tem reunião, tem conferência, mas dentro do coração entrou outra coisa. Idolatria do dinheiro, idolatria do ministério, idolatria da denominação, idolatria de homens. A glória vai embora quando o coração se enche de ídolos. Ah, irmão, mas quando a gente anuncia isso, as pessoas falam, eu não tenho ídolo. Imagina, ídolo? Eu não tenho, as minhas paredes não têm ídolos. Eu não tenho nenhum tipo de ídolo. O pior ídolo está no coração do homem. Os pequenos ídolos que ele cria, deusezinhos que ele cria para ele. Ele começa a idolatrar uma instituição, começa a idolatrar um irmão, começa a idolatrar um ancião, começa a idolatrar um pastor, começa a idolatrar um sistema. E aí ele não adora mais o Senhor, mas ele adora um lugar, ele adora um sistema, e ele começa a defender aquele sistema. E ele começa a lutar por aquilo. Por quê, irmãos? Porque ele começa a se tornar aquilo que ele adora. Saiba disso. Por que que o Senhor, ele requer a nossa adoração? Porque nós nos tornamos tudo aquilo que nós adoramos. Saiba disso, o Senhor não precisa da minha adoração. O Senhor não precisa da sua adoração. Mas saiba disso, quando você está adorando Ele, você começa cada dia mais a se conformar à imagem de Cristo. Você começa a se parecer com aquilo que você adora. E quando você começa a adorar um lugar, você se parece. Você multiplica o que aquele lugar está anunciando. Você multiplica o que aquele lugar fala, o que aquele lugar diz. Você se defende. Você defende um lugar. Você vira um advogado de uma instituição. Mas, meu irmão, minha irmã, que os nossos olhos possam voltar para Cristo hoje. Saber que Ele é o templo. Ele é onde habita a glória de Deus. É nele que se manifesta a glória de Deus. Que os nossos olhos possam se voltar para Ele. Que eu e você, irmão, se temos algo ainda que adoramos em um lugar, em uma instituição, saiba disso, que nós possamos hoje, que o Senhor, pela sua bondade, nos conceda um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno, para nós mudarmos a direção da nossa vida e irmos aos pés da cruz. Voltarmos à cruz, voltarmos em arrependimento sincero, para que o Senhor possa nos restaurar também nessa área. Irmãos, João disse, e eu li lá no começo, o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. A glória que saiu do templo, vista por Ezequiel, ela volta em Cristo, andando pelas ruas de Jerusalém. O verdadeiro templo agora está em pé.
não de pedras, mas de carne. Esse templo é Jesus. Aleluia. Irmãos, a gente vai ver Ezequiel a partir do capítulo 2, no versículo 8. O Senhor fala para ele, come o rolo. Come o rolo. E esse rolo, irmãos, era um rolo cheio de lamentações, cheio de suspiros, cheio de ais. Mensagem dura, pesada, mensagem de juízo. Deus manda Ezequiel comer o rolo antes de falar com o povo. Por que isso, irmãos? E na boca, esse rolo é doce como mel, mas o conteúdo é amargo. É amargo em termos da mensagem, o que ela carrega. Irmãos, ninguém, presta atenção nisso, ninguém pode pregar aquilo que não provou. Você tem que ser pregado antes de pregar uma mensagem. Você tem que encarnar essa mensagem. Comer o rolo é deixar que a palavra primeiro nos confronte, assim como disse a irmã. Primeiro nos quebre, nos console, antes de ser recado para os outros. Dá para entender isso? Primeiro você tem que ser pregado por essa mensagem. Você tem que ser confrontado. Você tem que ser quebrado antes de ela ser um recado para os outros. Senão você vai usar a palavra com motivação errada e você vai ferir as pessoas com a palavra. Eu queria perguntar para você hoje. O que hoje você sabe que já decorou? Ah, quantas vezes que eu recitei esse versículo. O que você já decorou? O que você já está até ensinando, mas ainda não comeu? O que você ainda não provou? Você decorou, você até ensina sobre isso, mas você ainda não provou dessa mensagem. Qual mensagem você ainda não deixou descer para o ventre, para as suas entranhas? O profeta sente na pele. Sente na pele. E aí vai começar aqui, irmãos, uma série de atos simbólicos. Atos simbólicos e de dor. Eu vou citar alguns que o Senhor pede para ele. No capítulo 4, o Senhor pede para ele fazer uma maquete de Jerusalém, sitiada, e faz ele deitar 390 dias de um lado, 40 dias de outro. Comer pão feito com esterco, para mostrar as condições de impureza que eles estavam vivendo no exílio e que eles viveriam ainda. No capítulo 5, Deus fala para ele raspar a cabeça e a barba, o que era uma humilhação total para um sacerdote. No capítulo 12, o Senhor fala para ele cavar um buraco na casa e sair como fugitivo, com uma mochila nas costas, para mostrar como seria a fuga daqueles que estavam em Jerusalém, daqueles que estavam vivendo e ainda não haviam se arrependido. No capítulo 21, o Senhor pede para ele suspirar, chorar, gemer após profetizar a queda. Mas eu quero levar para você aqui em Ezequiel, no capítulo 24, dos versículos 15 ao 18, eu queria ler com você, porque é algo muito profundo, irmãos, e é dolorido. Ezequiel 24, do versículo 15 ao 18, eu vou ler com você. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Ezequiel, eis que subitamente tirarei de ti o desejo dos teus olhos, ou seja, a esposa de Ezequiel. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia teu gemido. Não lamentes os mortos. Ata teu turbante e coloca nos pés tuas sandálias. Não cubras os lábios, nem comas o pão dos homens. Pela manhã falei ao povo, e à tarde minha mulher morreu. Fiz pela manhã como me fora ordenado. Olha só, irmãos. O Senhor diz que vai tirar de Ezequiel a delícia dos olhos dele, a sua esposa. E ele diz para Ezequiel: não chores, não faças lamento público, geme em silêncio. Isso é um sinal para o povo. Assim como Ezequiel perde a esposa, Israel perderá a delícia dos olhos deles. Jerusalém perderá a delícia dos olhos dele. Sabe o que é?
o templo. O Senhor ia tirar o templo dele. Olha só, o Senhor tira a esposa dele, a esposa de Ezequiel, simbolizando a dor que ele passou, que o Senhor ia tirar. Aquilo que eles mais se orgulhavam. E fala. E vai falar aqui no versículo 24, no 24, assim Ezequiel vos servirá de sinal. Conforme tudo quanto fez, assim fareis. E quando isto, ou seja, a destruição do templo acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Olha só, irmãos. Aquilo que era orgulho para eles, o Senhor ia tirar deles. Por quê? Porque eles tinham o templo, mas não tinham mais o Deus do templo. Eles não tinham mais a glória de Deus já não estava mais nesse lugar. Tinha o lugar santo, o santo dos santos, a arca estava lá, mas a presença de Deus não estava mais lá. Agora eu queria que você pensasse, o que é para uma pessoa perder aquilo que ela mais ama e ser proibido de se expressar? Ele não consegue nem expressar sua dor. Deus está permitindo que o profeta sinta na carne a dor que virá sobre o povo. E se eu posso fazer umas aplicações com você aqui, alguns sofrimentos que Deus permite não são punições, mas parte do nosso chamado. Deus nos faz portadores da mensagem, não apenas mensageiros frios. Quando você se torna a mensagem, faz parte desse chamado, faz parte algumas dores, como estávamos falando, né? Dores que sentimos, dores por aqueles que ainda não se converteram. Mas eu quero levar você para o capítulo 33 de Ezequiel. E esse capítulo é profundo, porque o Senhor fala que fala para Ezequiel ser um atalaia, uma sentinela, aquele que vigia. E ele vai falar em Ezequiel 33, versículos 7 e 8, eu vou ler apenas o resumo. Filho do homem, eu te pus como atalaia, eu te pus por atalaia. Quando eu disser ao ímpio, morrerás, e tu não o avisares, do sangue dele requerei de ti. Olha que grave. Olha que grave para quem está à frente de um povo. Olha que grave é para quem é usado como atalaia do Senhor. Muitas vezes você vê líderes, pessoas que são influentes, querendo falar aquilo que o povo quer ouvir. Mas o Senhor não fala isso para Ezequiel. O Senhor fala que vai requerer dele. Quando o Senhor disser ao ímpio, morrerás, e ele não avisar, o sangue daqueles, do sangue dele requererei de ti, cairá sobre o atalaia o sangue daquele. Olha só, irmãos, que coisa gravíssima. O Senhor está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, você não é só um espectador da tragédia espiritual. Você é alguém que eu coloquei num lugar específico para anunciar a verdade. Agora, irmãos, levando para Cristo, Cristo é o nosso atalaia perfeito, o profeta por excelência. E agora nele, a igreja é chamada a ser atalaia também. Não para condenar pessoas, mas para chamar ao arrependimento, para anunciar a nova aliança, para dizer, ainda dá tempo. Meus irmãos, minhas irmãs, a pergunta que é, quantos avisos Deus já nos deu? E a gente muitas vezes tem ignorado. Quantas vezes o Espírito Santo acendeu uma luz vermelha em nós? Não entra nessa. Sai dessa. Não vende sua consciência. Não negocie esse princípio. E nós dissemos, depois eu vejo isso. Não tem nada a ver. Ah, não é bem assim. Irmão, irmã, essa mensagem está vindo, essa aula está vindo, para abrir mais os nossos olhos espirituais. O Senhor requer de nós que nós sejamos fiéis à mensagem que Ele nos entregou. Não muda a mensagem. Você não precisa pesar mais a mensagem que o Senhor te dá. Mas também você não pode querer tirar o peso dela. Entregue a mensagem da forma que o Senhor confiou a você. Seja fiel à mensagem do Senhor. Quer ouçam, quer rejeitem. Seja fiel à mensagem. Você não convencerá. Quem convence é o Espírito. Mas o nosso papel é ser fiel à mensagem do Senhor. Em Ezequiel 34,
nós vemos aqui, Deus confronta os líderes de Israel, os maus pastores. O Senhor fala, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Eles exploravam o povo, se alimentavam das ovelhas, não cuidavam das feridas, não fortaleciam os fracos, não buscavam os perdidos. Então Deus diz algo tremendo. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Está lá em Ezequiel 34, versículo 15. Suscitarei sobre elas um só pastor. Meu irmão, minha irmã, suscitarei sobre elas um só pastor. O meu servo Davi. Mas como? Davi já tinha morrido há séculos. Que Davi é esse? É o filho de Davi, é Jesus Cristo, o bom pastor. Jesus disse isso em João 10. Eu sou o bom pastor. Ele está dizendo, sabe aquele pastor prometido lá em Ezequiel 34? Sou eu. O Senhor é o bom pastor. E aqui já estava sendo anunciado ele. Ele é o bom pastor. Ele é o sumo pastor, Pedro diz. Irmãos e irmãs, os falsos pastores ferem. O bom pastor se deixa ferir pelas ovelhas. Os falsos profetas devoram. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O livro de Ezequiel nos chama a revisar o tipo de liderança que seguimos e que exercemos. Eu estou conhecendo Cristo como pastor? Ou só correndo atrás de ancião, cooperador, profeta? Voz da vez, modismos espirituais. Será, irmãos, que nós estamos conhecendo Cristo como pastor ou estamos só correndo atrás de pessoas que adivinham, que vão falar o nosso futuro, que vão nos dar uma palavra? Irmão, chegamos no capítulo 36. E aqui, irmãos, é um dos pontos mais fortes e cristocêntricos do livro. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Foi a base dessa mensagem. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Irmãos, coração leve, leve. Nós estudamos isso. Um novo coração. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o leve, leve de carne, o leve sensível à voz do Senhor. Porei dentro de vós o meu ruá, o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Meu irmão, minha irmã, o Senhor ele não só escreve, assim como Jeremias, nós lemos em Jeremias, que o Senhor escreveria na tábua de carne do nosso coração, colocaria as suas leis. O que é isso? É a capacitação para que eu e você, através da graça de Jesus Cristo, nós possamos cumprir os mandamentos do Senhor. Hoje nós somos capacitados a cumprir, pela graça de Deus, a obedecer o que o Senhor requer de nós. Não se estranhe com essa mensagem. A graça de Deus é a força capacitadora que nos faz obedecer ao Senhor. Aquilo que nós não conseguimos sem Deus. Aquilo que o povo passou aqui tentando obedecer, os 613 mandamentos. Mas se fosse condenado por um, já estaria condenado. Porque aqui em Ezequiel mesmo vai dizer, a alma que pecar, esta morrerá. Um só pecado e já era. Mas o Senhor nos capacita, pelo Espírito Santo, pelo Espírito da graça, a obedecer os seus mandamentos. Você tem essa força dentro de você, meu irmão. Você tem, minha irmã, e eu tenho dentro de mim. Cabe a nós, irmãos, usarmos essa força, pedir ao Senhor que essa graça se manifeste em nós. Quando algo você vê que está te dominando, peça a Deus para que essa graça possa se manifestar em você e você vencer, e você sair desse cativeiro que te domina, que te escraviza, você ser liberto desse cativeiro. E a graça nos concede isso. Aqui é a mesma linha de Jeremias 31. E o pastor Juliano trabalhou muito a nova aliança. Na antiga aliança, tinha lei, tinha mandamento, tinha templo, tinha sacrifício, mas o coração era de pedra. Deus não está oferecendo uma reforma de comportamento.
Deus está oferecendo uma transformação de natureza. O Senhor não quer reformar, não quer te fazer melhor. O Senhor quer te dar uma nova vida, quer te transformar. Saiba disso. Você não tinha como. Não adianta só uma reforma, um upgrade. Não. Você tem que nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. O Senhor disse para Nicodemos. E quando isso se cumpre? Se cumpre em Cristo, se cumpre na cruz, se cumpre na ressurreição e se cumpre no Pentecostes. O sangue de Cristo, meu irmão, garante perdão e o Espírito de Cristo garante a transformação. Aleluia! É muito lindo isso. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, Deus está fazendo exatamente o que prometeu em Ezequiel. Porei dentro de vós o meu Espírito. A lei agora não está mais escrita em tábuas. Ela está escrita no leve. Ela está escrita dentro do coração. Amém. Tem muita gente tentando viver o evangelho na força da boa vontade. Mas Ezequiel diz para nós, diz para mim e diz para você, não é você tentando finalmente obedecer. É Deus colocando o Espírito dele em você e te capacitando a obedecer. Irmão, chegamos aqui já na reta final. Chegamos no Vale de Ossos Secos. Talvez foi a pregação que você mais ouviu de Ezequiel, não é verdade? O Vale de Ossos Secos, talvez a parte desse livro mais conhecida. O Vale de Ossos Secos. Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos. Ele tem uma visão global, porque o Senhor o coloca no meio do vale, mas também o faz andar ao redor. E ele só vê gente morta. É gente morta há muito tempo. Ossos sequíssimos. E Deus pergunta para ele, filho do homem, poderão viver estes ossos? Irmão, se fosse uma prova teológica aqui, a resposta certa talvez seria, Senhor, com o Senhor tudo é possível. Mas Ezequiel responde com humildade, Senhor, tu o sabes. Eu queria falar uma nota de rodapé aqui. Deus manda profetizar. Presta atenção nisso. Quando eu estava montando essa aula, o Senhor me colocou isso no coração. Deus manda profetizar. Não inventar, não adivinhar, não por sentimento, nem emocionalismo, mas profetizar aquilo que Deus está falando. Eu te pergunto, como você escuta a voz de Deus hoje? Ezequiel não inventou algo. Ezequiel não falou, eu acho, eu senti no coração. Não. Ele sabia que era a voz do Senhor. E como eu e você hoje escutamos a voz do Senhor? Nós achamos também? Sentimos o nosso coração quentinho? Como nós ouvimos a voz do Senhor? Eu te respondo. Através das Escrituras. As Escrituras falam comigo e falam com você. Todos os dias, quando você abre as Escrituras, ela fala comigo e fala com você. Primeiro, a palavra. Depois, o Ruá, o Espírito. Irmãos, quando Deus fala para Ezequiel profetizar, primeiro ele fala a palavra. Eu falo para você, meu irmão, minha irmã, que está buscando, que tem orado pela transformação das pessoas que estão ao seu redor. Meu irmão, minha irmã, fale a palavra. Fale a palavra. Fale aquilo que Deus disse na palavra. O Espírito vem. No tempo de Deus. De repente. Como em Pentecostes. O Espírito vem. E traz a transformação. E traz a vida aonde existia morte. A palavra levanta. O Espírito traz vida. Olha que coisa linda, irmãos. A palavra levanta. Mas quem dá vida é o Espírito. O Ruá de Deus. E os ossos se juntam, formam corpos, recebem fôlego e se tornam um numeroso exército. Essa visão aponta para a restauração de Israel como um povo. A restauração, a ressurreição espiritual. Hoje não mais um Israel físico, mas nós fazemos parte desse Israel. A ressurreição como um povo, a ressurreição espiritual, aponta para Cristo que diz, eu sou a ressurreição e a vida, em João 11, 25. E também aponta para a obra do Espírito, que Paulo vai descrever em Efésios 2, versículo 1.
Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Nós éramos esse vale, nós éramos esses ossos secos, sem sensibilidade espiritual, sem resposta para Deus, sem vida. Mas a palavra de Cristo, soprada pelo Espírito de Cristo, nos levantou. Nascemos de novo, como João disse para mim e para você. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse é o maior milagre que existe, maior até do que a própria criação. Palavra sem espírito vira estrutura morta. Espírito sem palavra vira misticismo sem forma. Quando palavra e espírito se unem, Deus levanta um exército sobremodo numeroso. Irmãos, chegamos no templo e no rio. A restauração de todas as coisas, na parte final deste livro. Ezequiel, de 40 a 48, nós podemos ver Cristo e a igreja. Se você já leu o livro de Ezequiel com atenção, você percebe que a partir do capítulo 40, começa uma longa descrição de um templo. Mas não é o segundo templo. O templo de Zorobabel, o templo que foi reformado por Herodes. A descrição é tão grandiosa que não cabe em nenhuma construção humana. Arquitetonicamente e geograficamente, o espaço descrito é impossível para o Monte Sião real. É claro que ele está se referindo a um templo simbólico, apontando para a igreja glorificada, para a realidade final da presença de Deus entre o seu povo. O templo de Ezequiel não é um prédio, é Cristo Jesus em glória, habitando com o seu povo. A glória que vai embora, em Ezequiel 10, no capítulo 10 e 11, ela volta em Cristo, a partir de Ezequiel 43. A glória deixa o templo por causa do pecado, vai para o Oriente. E em Ezequiel 43, a glória volta pelo caminho do Oriente. Pergunto para você, meu irmão, minha irmã, quem entra em Jerusalém pelo Oriente, montado num jumentinho? Jesus. A glória que saiu voltou em Cristo. E então, no capítulo 47, encontramos uma das visões mais belas do livro de Ezequiel. Repare no contraste. Ele começa seu ministério às margens do rio Quebar, na Babilônia. Um rio de exílio, de dor, de ruptura. Mas ele termina suas visões diante do rio de Deus. Ele começa no rio da Babilônia, mas ele termina diante do rio de Deus. Aquele que flui do próprio templo, debaixo do trono do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: Ezequiel, a história não termina no Quebar. Eu te levo do rio do exílio ao rio da vida. E depois, no capítulo 47, nós vemos um rio que sai do templo e vai aumentando. No começo, água nos tornozelos. Depois, nos joelhos. Depois, nos lombos. Depois, um rio que não dá mais pé. E esse rio vai curando tudo por onde passa. Onde esse rio passa, a vida brota. Essa visão conversa diretamente com o que está escrito em João 7, quando o Senhor se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Apocalipse 22, o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O templo agora, meu irmão, minha irmã, é Cristo. E em Cristo nós somos feitos templo. Paulo fala isso em Coríntios. O rio é a representação da obra do Espírito Santo, fluindo da presença de Deus, curando, restaurando, limpando, gerando fruto. Tem muita gente parada na água no tornozelo. Só uma religiosidade superficial. Deus está chamando a igreja para se deixar tomar por esse rio, para que você perca o controle. Meu irmão, minha irmã, talvez você já andou um pouco mais, as águas estão no seu joelho. Talvez você andou até um pouco mais, as águas vieram no lombo e você parou. E falou, tá bom até aqui.
Mas o Espírito Santo de Deus te chama, meu irmão, minha irmã, para avançar mais, para que você perca o controle, para que você não tenha mais o controle da sua vida, mas que esse rio do Espírito Santo possa ter o controle sobre você. Ele não seja apenas o seu residente, mas ele seja o seu presidente, que ele governe a sua vida, que esse rio possa te levar a águas mais profundas, onde você não consegue caminhar mais, mas você tem que nadar nessas águas. Esse é o convite do Senhor hoje, para que nós possamos, meu irmão, minha irmã, mergulhar neste rio de água da vida, no rio do Espírito Santo. Não é o rio da moda, não é o fogo que está na conferência, não é só um arrepio, é o rio do Espírito, que faz nascer fruto de arrependimento, santidade, justiça, amor real. Conclusão desse livro. Assim como Jeremias, Ezequiel também junta essas duas coisas. Deus julga o pecado com seriedade, mas também Deus restaura com graça. Em Ezequiel, Deus expõe o pecado, mostra a glória indo embora, anuncia o juízo e, ao mesmo tempo, promete um pastor, um novo coração, um novo espírito, um novo templo, um rio de vida. Tudo isso se cumpre na pessoa de Cristo. Ele é o pastor, ele é o templo, ele é a presença da glória, ele é aquele que derrama o Espírito Santo, ele é a ressurreição dos ossos secos. O mesmo Deus que julgou Jerusalém é o Deus que em Cristo desceu ao nosso exílio, para nos dar um novo coração, um novo espírito e nos fazer parte do seu povo restaurado. Amém, irmãos? Queria deixar 3 perguntas para reflexão. 3 perguntas poderosas, como o pastor Juliano gosta de fazer. E eu queria te convidar a revisitar sua fé diante desta aula. Primeira pergunta: em que área da minha vida eu mantive a estrutura da fé, mas perdi a presença da fé? Vou repetir. Em que área da minha vida eu mantive a estrutura da fé, mas perdi a presença da fé? O que Deus já me mandou falar, fazer ou abandonar? Essa é a pergunta 2, tá? O que Deus já me mandou falar, fazer ou abandonar, e eu ainda estou adiando? Você está sendo obediente à visão celestial? Terceira pergunta: em qual nível das águas do Espírito eu estou hoje? Tornozelo? Joelhos? Lombo? Ou já me entreguei completamente ao rio de Deus? Que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que levantou Ezequiel, que inspirou Ezequiel, que soprou naquele vale, que desceu no Pentecostes, reescreva hoje, meu irmão, minha irmã, de novo, a lei de Deus no nosso leve, no nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.